Oi, gente, hoje é sábado, dia 13 de abril e boa noite. E hoje, pela primeira vez, desde segunda-feira, eu consegui ter tempo para lavar meu cabelo. Hoje, pela primeira vez, desde segunda-feira, eu consegui fazer comida em casa. Claro, nos outros dias, assim, teve uma vez que eu comi comida de verdade, que foi na casa da minha tia, num jantar. Nos outros dias eu tava assim, mais à base de lanche, sabe? Mas hoje tive tempo de comer. Eu vou contar as coisas assim, cronologicamente, como aconteceram. Mas, aqui, já tá aqui junto, ó. Sempre eu venho pra cá pra gravar, essa criança vem junto. Na verdade, ele tá sempre junto em qualquer momento comigo, né? E aí eu sei que contando cronologicamente, as coisas tal como elas aconteceram, vai se pensar, nossa, foi muito puxado pra você. Foi muito puxado pra mim, sim. Só que imagine então o quão puxado foi pra ela, pra minha avó, que era quem tava sentindo dor. Imagine passar por tudo isso e ainda por cima sentindo dor. Foi assim, no fim de semana passado, ela passou mal, acho que foi no sábado, e aí minha tia levou ela no médico e tal, dá Buscopan, etc. Volta pra casa. E aí minha tia já falou, segunda-feira, como não passaram nenhum exame nem nada, você segunda-feira vai lá no postinho e pede pro médico para passar pelo menos uma ultrassonografia do abdômen dela, porque a queixa dela, ela tava sentindo muita dor na barriga, sabe? A barriga dela tava dura. E ela me ligaria antes, na segunda, para dizer como é que ela passou da noite no domingo, né? Para me dizer se eu vou mesmo no postinho, né? Ou se eu peço um outro exame, alguma coisa assim. Aí chegou no domingo, afinal, a minha avó passou mal de madrugada, falou que tava com muita dor. Minha tia correu com ela lá pra policlínica e afinal passou, desde 2 horas da madrugada, ficou com ela lá. Segunda-feira, conforme eu contei, minha tia me mandou mensagem, eu mandava mensagem e dava assim nem como enviada, porque tava com problema de Vivo aqui na cidade, falta de rede da Vivo na cidade. E aí eu cancelei o negócio do postinho, acabei conseguindo falar com a minha tia pelo telefone fixo, ligando lá pra policlínica. E aí fui correndo pra lá pra ficar com a minha avó, pra minha tia poder ir pro trabalho. E aí então, nesse domingo, né, que ela tinha voltado pra lá, tinham feito a tal lavagem intestinal. Só que ela, como ela não tinha feito cocô logo, né, não liberaram ela, por isso que ficou lá a madrugada toda, tipo, esperando ela fazer cocô. E aí, quando eu cheguei lá, às 8 da manhã, 8 e pouca da manhã, encontrei com a minha tia para render minha tia, ela falou assim, olha, ela já fez cocô já, tá? Quando vier alguém aqui, fala que ela já fez cocô e tal, é capaz de liberarem ela porque ela já fez. E aí, a minha avó não tava querendo se mexer muito, né? Não queria sentar, coisa e tal, porque tava com cocô na fralda, colocaram fralda nela, né? E é desconfortável ficar se mexendo. E aí depois chegou a enfermeira, e aí eu falei, olha, ela já fez cocô e coisa e tal. E aí trocou ela ficou mais confortável. E aí liberaram, me deram uma receita de remédios que era para comprar para ela. A enfermeira, acho que é enfermeira ou técnica, desculpa se eu, né, tem coisas que eu... Nossa, então, são todos uniformes, eu não fico assim sempre lendo o negócio ali, né, pra saber qual a função de cada pessoa, mas muita gente boa. Ela até falou comigo assim, porque eu falei assim, ela perguntou, você vai levar ela como? Eu falei assim, vou levar ela de táxi, porque até então minha avó tava, né, falou que tava bem, coisa e tal. Só que aí eu falei assim, mas eu vou passar primeiro na farmácia para comprar, né, os remédios dessa receita, porque senão eu vou ter que levar ela lá, depois ter que voltar aqui na cidade para comprar esses remédios. Então, eu só vou na farmácia e já volto para buscar ela. A enfermeira, inclusive, me deu uma ideia. Ela, não, faz o seguinte, chama o táxi. E aí, de táxi, você dá uma paradinha na farmácia, compra o negócio
e vai direto com a sua avó. E lá realmente, minha cuca não estava funcionando muito bem para raciocinar desse jeito. Ainda bem, é bom ter outra pessoa, outra cabeça para pensar, né? Só que aí na hora de levar minha avó pro táxi foi uma dificuldade, porque o táxi era um pouco alto para minha avó. Minha avó tá acostumada a andar em carros mais baixos por causa do andador dela. Ela não gosta que alguém pegue ela no colo. Ela gosta de ela mesma sentar direitinho assim no carro. Aí depois só pede ajuda assim, me ajuda aqui com a minha perna, para colocar as pernas para dentro. E o táxi era um pouco alto. Mas aí veio um enfermeiro, ajudou ela, sabe? Tipo, pegou ela no colo, colocou lá. Ela não gostou, ela ficou assim, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, gente, tô escorregando aqui, sabe? Mas ele tava fazendo tudo direitinho. A minha avó, que realmente ela entra em pânico, que ela não gosta disso, sabe? Mas aí entrou lá tranquila, paramos na farmácia. Minha avó tem conta na farmácia há muitos anos. Aí a gente tinha um dinheiro, sabe? Tinha um dinheiro comigo. Mas assim, até comprei na conta, pensando assim, bom ter um dinheiro guardado, né? Porque precisa de um táxi, uma coisa assim. E aí, só que quando ela compra coisa na farmácia, ela tem que autorizar. Eles têm que ligar para ela, ela tem que falar assim que concorda, que ela realmente pediu aquilo e tal. Ainda cheguei na farmácia e falei assim, olha, minha avó ela tá ali no táxi, é só ir lá falar com ela e tal. Comprei, voltamos para casa. Quando voltamos para casa, ela mesma já tirou os pezinhos para fora do táxi. E aí desceu facilmente. Depois ela ficou reclamando que estava com dor, mas eu falei assim, é dor onde, vó? Na barriga? Não, não. É dor de ter me locomovido, sabe? É dor do movimento. E aí eu falei com ela assim, mas vó, a senhora me fala, se for dor mesmo, não tem problema não, a gente volta. Porque eu fiquei com receio da avó assim, sabe? Aquela coisa de não querer incomodar, de não querer dar trabalho, se a avó não vai sentir dor não, tá? Se tiver com dor, a senhora me fala e tal. Ela falou, não, eu tô com dor, mas é do movimento, então tá. Aí fiquei lá um pouquinho e tal, ela deitada. Aí eu fui conversar com a minha prima. Falei com ela, aí minha prima falou que ia fazer uma sopinha pra ela, porque ela tava com dificuldade, né, de comer. E assim, dias antes, minha tia tinha dito que ela tinha vomitado um treco marrom e tal. Mas não tava, né, tava deitada, só falando dessa dor assim. Eu falei com a minha prima assim, dá uma observada nela, fiquei lá um tempinho, né, até mais ou menos, sei lá, a hora do almoço, um pouco perto disso. Aí falei com a minha prima, olha, dá uma olhadinha nela, eu vou subir pra casa, porque eu vou deixar as coisas adiantadas lá, vou dar comida dos cachorros mais cedo, essas coisas assim, mas eu vou descer depois. E já desço preparada, porque se ela falar que está com dor, eu já levo ela de novo, entendeu? Já venho preparada para isso. Isso segunda-feira. E aí minha tia me manda mensagem falando assim, olha, pode descer preparada, porque ela vai precisar de um médico sim, porque ela tá falando que tá com dor. Aí pronto, começou aquela coisa de ligar pra ambulância, de arrumar as coisas que tinha que levar e coisa e tal. E aí fomos no mesmo dia, né? Ela já tinha vindo de lá nessa segunda-feira. Volta eu com ela lá pra policlínica. E aí chega na policlínica, foi quando, até aí, foi até onde a história que eu contei, né? Que nos deparamos com a tal médica que disse que não havia critério para internação. E aí, mais uma vez, tive que, né, tomar um remédio e tal. Essa médica ainda passou uma ultrassonografia de abdômen para ela e um exame de sangue, mas tipo assim, que ela teria que fazer depois que recebesse alta, entendeu? Tipo assim, tô dando alta, se vira aí, faz, quando der, vocês fazem esse exame, mas não para fazer esse exame lá. Quer dizer, tivemos que voltar para casa novamente. Aí quando nós voltamos, já de noite, minha tia já tinha chegado do trabalho, meu tio também, tava todo mundo jantando. Tive com a minha avó um pouco, aí acabei jantando lá, porque eu não tinha comido nesse dia. E aí depois, aí a minha tia fez uma vitamina para minha avó. Aí a minha avó só tomou um golinho de vitamina. Na manhã, quando eu estive com ela de manhã, eu perguntei se ela queria comer alguma coisa. Tinha saído na rua, comprei para ela um bolo e um suco. Ela tinha tomado só um golinho de suco e comido só um pedacinho de bolo, ou seja, tava com o estômago assim
bastante vazio, se recusando a comer. Aí a minha tia falou assim, vou observar, né? Porque aí perguntou para ela, e dessa vez nós viemos, foi de ambulância? Não, viemos de táxi de manhã, quando tinha ido de manhã, e aí de noite, quando nós voltamos de ambulância, então tava assim. Aí ela falando de novo que tava com dor, mas que era dor de se locomover, ou seja, de manhã tinha falado que, não, minha dor é de me locomover, e afinal depois voltou a ter dores fortes. Aí à noite, de novo, também disse isso, que era de se locomover na ambulância que estava com dor. Então a gente estava preparado para depois viessem as tais dores fortes, né? Ou seja, que talvez no dia seguinte eu tivesse que levá-la novamente. Referi que Deus foi muito bom, sabe? Porque no fim de semana eu tinha tomado uma vitamina de abacate com limão e leite. Não sei se porque o limão ele talha o leite. Eu gosto muito de colocar limão na vitamina de abacate. Bicho, eu tava com uma diarreia muito grande, muito. Mas na hora que eu fiquei sabendo, caramba, que eu cheguei na casa da minha avó, não encontrei ela em lado nenhum e tive que sair correndo lá pra policlínica, isso na segunda-feira pela manhã, pra ficar com ela, a minha diarreia desapareceu. Desapareceu totalmente. Eu, aliás, só voltei a fazer cocô no velório. Tipo, um pouco antes do velório, quando eu vim pra casa pra me arrumar pra ir pro velório, foi a primeira vez que eu fiz cocô naquela semana. Mas, outra questão, estou menstruada, não era pra estar menstruada agora, era pra menstruar só mês que vem, porque eu tomo pílula injetável para não menstruar, para menstruar só de 3 meses. Mas eu tenho muito isso, quando eu faço se é questão de esforço ou de tensão emocional, eu menstruo assim do nada e parece que não é menstruação, né? É uma pequena hemorragia que me dá e tal. Eu tenho que fazer um transvaginal para resolver isso. Tem um vlog aqui de quando eu fui para fazer e a CISP estava fechada. Até hoje não marcaram, não remarcaram. O que eu vou fazer é tentar remarcar esse exame de novo, porque eu acho que eles perderam o pedido, entendeu? Mas voltando ao assunto, né? Então eu tava lá com a minha avó, aí a tal médica, né, disse que não havia critério para internação, me mandou a gente de volta para casa. Eu bem bolada com isso, porque eu não queria sair de lá antes de saber que minha avó estava totalmente bem. E eu sabia que minha avó não estava bem, mas a médica bateu o pé, não vejo critério para internação. E aí, no dia seguinte, né, na madrugada, minha avó voltou a passar mal, voltou a sentir dores. E aí, na manhã seguinte, eu tive que voltar para lá com a minha avó. Nesse dia de tarde, né, que eu voltei com ela de novo para a policlínica, inclusive minha mãe apareceu lá na casa dela, a gente tava eu e minha prima, porque minha avó tava assim, eu tava assim, vó, então vamos tomar banho pra senhora ir pra policlínica, só que ela mal tava se aguentando de pé. Eu ia dar banho nela sentada no banheiro, né, pensando assim, depois eu ficar em hospital, ficar tomando só banho de leito, né, eu pensando que seria internada, né. Mas ela mal estava se aguentando, então minha prima me deu uns lencinhos lá do bebê pra limpar, né, a bunda da minha avó, porque, pô, tinha acabado de vir com fralda, e aí tava com dificuldade, né, pra se limpar, aí minha mãe tava ali, veio vê-la e até ajudou, né, eu molhei uma toalha pra limpar a minha avó, porque assim, toda pessoa tem muito cuidado, assim, com o seu asseio, sabe, minha avó, mesmo assim, com muita dor, ela queria, sabe, limpar a dentadura dela, sabe, pra sair, essas coisas assim, sabe. E aí pronto, mas fomos pra lá e a médica cismou, né, de que não vejo critério para internação. E aí tive que voltar com a minha avó e depois do dia seguinte ir com a minha avó para lá de novo. Então foi terça-feira, quando de manhã, né, chamou a ambulância às 7, a ambulância chega às 8 e pouca e
seria a 5ª vez que iria lá com a minha avó. E foi muito confuso, foi muito estressante, porque assim, eu chego na minha avó de manhã, vó, vamos. Não, a senhora tá passando mal, então vamos. A senhora tá com dor, vamos. Ela, mas não tá resolvendo nada. Eu vou pra lá à toa, não vai adiantar nada. Eu vou, ó, se não adiantar nada lá no hospital, menos ainda dentro de casa, porque dentro de casa a gente não tem nem como saber o que tá acontecendo com a senhora, a gente não tem como ajudar e tal. E é aquela coisa de convencer ela aí, etc. E aí, como no dia anterior, né, tinha a tal médica falando que não havia critério para a internação, eu até enquanto conversava com a minha avó, enquanto via ela sentindo dor, eu até gravei isso, sabe, para assim o próximo médico de plantão, né, que tivesse lá, eu pudesse mostrar para ele. Como assim, né? Não tem. Olha aqui como é que minha avó tá passando mal em casa e tal, mas acabei nem mostrando, nem, aliás, nem mostrando nem para ninguém da família isso, de como ela estava passando dor. Era apenas para, se fosse necessário, ter que convencer algum médico de que ela teria mesmo que ficar lá. E aí foi muito estressante, porque assim, como a ambulância demorou a chegar, eu esqueci da questão do cachorro. O cachorro, bicho, eu devia ter colocado ele na lavanderia antes para poder sair com a minha avó. E aí, só que esse negócio da ambulância demorar e tal, eu me esqueci desse detalhe. E preocupada com a minha avó, e arrumando coisa, arrumando roupa para levar, essas coisas assim. Tinha uma bolsa minha que eu tinha que costurar para levar, porque eu achava que essa bolsa caberia mais coisas, né, para levar. Tinha que levar roupa, tinha que levar documento, tinha que levar os exames que ela já fez. E aí, na hora que eu saio, cara, na hora que a ambulância chega, aliás, dentro de casa, o cachorro já começa a dar surto. Começa a pular de um lado pro outro, eu querendo pegar ele para levar pra lavanderia, para depois pegar minha avó e sair com minha avó, eu não conseguia, e o cachorro virou demônio e queria me morder. Eu falei, como é que eu saio com a minha avó daqui? E o pessoal da ambulância não entrava, ficava olhando pra minha cara, tipo assim, esperando que eu fizesse alguma coisa, e eu não conseguia, desespero danado. Acabou que a minha avó, e nesse momento a minha avó ainda estava andando de andador, devagarzinho, aí, mas conseguiu. Eu falei assim, vou com a minha avó assim mesmo, o cachorro tá aí, mas... E o cachorro vindo atrás dela, o cachorro que ficava, sabe, ele é muito grudado com ela, então ficava embaixo da cadeira dela, embaixo do andador dela, e ninguém se movia, porque o cachorro tava ali. E aí quando chega no degrau da varanda, a minha avó fala assim, aqui eu não consigo descer. Aí não teve solução, porque eu não consegui pegar o cachorro. A única solução é eles colocaram uma maca assim entre os degraus dessa escada da varanda. São degraus até curtinhos, mas aí conseguimos deitar a minha avó ali, e a partir dali eles já pegaram uma maca e foram colocando ela dentro da ambulância. Só que aí o cachorro fugiu. Tipo assim, saiu da varanda, saiu pela rua, assim, não saiu fugindo, correndo. Eu acho que mais parece que ele tava querendo entrar na ambulância junto com ela, porque ele ficava assim, em volta da ambulância, vendo ela subindo. Só que eu tinha que pegar esse cachorro e colocar ele pra dentro. E eu desesperada, porque tinha que, estava sozinha, precisava de pensar na minha avó, precisava de resolver as coisas, estava com bolsa, com o andador dela, e com o cachorro ali. Gente, fiquei doidinha. Gente, esse cachorro foge, como é que vai ser esse cachorro foge? Ela vai ficar doida, chegar lá, vai falar assim, quero voltar pra casa porque eu quero achar o cachorro. Ela vai ficar preocupada com o cachorro, mesmo cheio de dor, sabe? E aí, mas aí o marido da minha prima pegou, falou, não, eu pego o cachorro. Aí ele pegou, aí fomos tranquilas, assim, lá pra policlínica. E quando eu fui, eu tava com muita raiva, assim, tava com a cabeça muito cheia de coisa, tava com sangue no olho, eu tava bolada com a tal médica. Eu falei assim, porra, a médica falou que não tem critério, não vê critério para internação, e afinal de contas minha avó tá voltando pra cá. Tudo que eu não queria era que ela tivesse que voltar para cá, ter que se locomover novamente. Sabe, uma pessoa que tem artrose, que tem insuficiência cardíaca, que tem uma hérnia que pode se estrangular, que o maior medo da gente era que essa hérnia se estrangulasse, um montão de coisas. Sabe, por que não manteve ela lá? Por que não ficou observando ela lá? Sabe, eu só pedi isso, deixa ela mais um pouco aqui para ver se essa dor não vai voltar.
sabe? Porque assim, teria descoberto algo muito mais rápido, né? Como eu disse no vídeo anterior, não estou dizendo que se essa médica não tivesse dado a alta, que minha avó não teria morrido, mas teria evitado muita dor e muito desconforto nos momentos finais da minha avó.